convidado que está conosco hoje. Quero dizer que é uma honra, uma alegria te receber aqui na nossa família Reviver. Eu sou o pastor Lincoln, sou o pastor sênior dessa igreja e é uma honra ter você junto conosco nessa celebração. Que Deus te abençoe grandemente. Fique à vontade, afinal você está em família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Queria que você orasse comigo antes. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você colocasse as suas mãos no seu coração. E queria que você pedisse ao Senhor, ao Espírito Santo, para falar com você essa noite. E também pedisse ao Espírito Santo que me use como instrumento dele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós estamos aqui como filhos e nós queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, a cada coração, de uma forma única, personalizada, de uma forma especial. O Senhor conhece cada pessoa aqui. Faça com que essa palavra corte-nos com amor hoje e nos alinhe ao teu propósito, nos alinhe ao teu coração. Me use como instrumento teu. Me use como instrumento teu. Em Cristo Jesus. Amém. Termine bem para viver grandes começos. Vamos juntos? Termine bem para viver grandes começos. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Enfim, nós chegamos aos últimos dias do ano de 2024. Estamos no apagar das luzes. Estamos diante das últimas horas. E esse domingo é o último domingo do ano de 2024. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite. Quando realmente o ano de 2024 irá acabar? Quando o ano de 2025 irá começar? É interessante como muitas vezes nós guardamos a expectativa da mudança da nossa realidade para o dia 31 de dezembro. Como se num passe de mágica, num apertar de uma tecla ou de um botão, as coisas pudessem mudar de forma tão incrível e sobrenatural. Como se o dia 1º de janeiro do ano seguinte fosse se tornar algo diferente só porque o ano mudou. Quantas viradas de ano você já carregou ou carrega na sua vida? Quantas coisas que deveriam ficar para trás para um ano novo que se inicia, você ainda carrega na sua vida? A Bíblia nos fala de alguns personagens, de algumas pessoas que nos inspiram a terminar o que começamos para vivermos uma nova estação na nossa nova história. Viver novos começos e viver os novos começos de forma extraordinária, de forma especial, de forma maravilhosa, você precisa aprender a terminar bem. A Bíblia fala de Noé. Noé construiu um ambiente seguro para a sua família quando ele terminou a arca. Preste atenção, ele só foi capaz de construir um ambiente seguro para a sua família quando ele concluiu aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Gênesis capítulo 7, versículos 5 a 7 diz
E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Preste atenção, a arca pela metade não seria capaz de conduzir Noé e a sua família na terra que Deus havia prometido. Ele só chegou ao seu destino, ele só chegou ao seu propósito, porque ele concluiu, ele terminou aquilo que ele havia começado. A Bíblia também nos fala de Moisés. Moisés estimulou a fé em tempos difíceis, desafiadores, quando concluiu o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 33 e 34 nos diz: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Preste atenção na palavra finalmente. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eu gostaria que você prestasse atenção. Moisés termina a obra, e ao terminar a obra, a glória de Deus invade a tenda do encontro e manifesta a glória do Senhor enchendo aquele lugar. Quando nós terminamos as coisas que foram confiadas por Deus, nós experimentamos do mover sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. O tabernáculo pela metade não seria capaz de conduzir o povo à adoração, mas geraria frustração, geraria desânimo no deserto. Quando você não conclui, não termina aquilo que você propôs a fazer, isso gera frustração, isso gera desânimo, isso impede você de avançar para aquilo que está diante de você. Outro exemplo bíblico que a palavra de Deus nos dá é o exemplo de Salomão. Salomão viu a glória de Deus se revelando quando terminou o templo. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 1, o versículo 13 e 14 também nos diz: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Uau! Terminada a obra, Deus moveu o sobrenatural. Olha que chave poderosa. Quando eu concluo aquilo que Deus me confia, a glória de Deus se manifesta sobre aquilo que Ele me confiou. A glória de Deus, ela não iria descer sobre a construção inacabada, e o povo não teria aquela experiência do Senhor. Portanto, termine o que você se propôs a fazer, porque na vida é como termina que conta. A Bíblia também nos conta o exemplo de Davi. Davi descansou em paz e deixou um legado quando cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Atos capítulo 13, versículo 33 diz o texto: tendo depois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Davi não poderia deixar um legado para o seu filho, se ele não tivesse terminado aquilo que Deus havia preparado para a sua geração. Davi não teria deixado algo tão extraordinário para a sua família, se ele não tivesse concluído o propósito de Deus confiado a ele. E por fim, não poderia faltar esse exemplo maravilhoso, que é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos redimiu do pecado quando
consumou completamente a sua obra na cruz. João capítulo 19, versículo 30, a Bíblia diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Eu queria que você prestasse atenção de uma conquista especial. Nós não poderíamos ser salvos se Jesus não tivesse chegado até o fim, se Jesus tivesse apenas próximo da cruz. Eu e você só temos a esperança da vida eterna porque Jesus consumou tudo aquilo que Ele propôs a fazer. Nós experimentamos a esperança que nada e ninguém pode tirar da nossa vida, porque Ele foi até o fim. O que poderia acontecer se você terminasse o que começou? Nós temos um tempo em que a geração que nós fazemos parte não tem sido treinada para terminar o que se propõe a fazer. As pessoas deixam os seus sonhos pela metade. Aparecem os desafios, surgem os desafios e elas simplesmente desistem daquilo que um dia impulsionou o seu coração. Que tal hoje? Eu tenho uma proposta para você. Que tal hoje? Hoje você decidir iniciar uma nova estação, encerrando ciclos antigos, ciclos de dor, ciclos de sofrimento, ciclos de maus hábitos, ciclos de pecados em sua vida. Você quer experimentar algo extraordinário amanhã? Você quer e tem como expectativa viver o melhor de Deus na sua vida? A proposta que eu tenho para fazer a você é: que tal hoje você quebrar os maus hábitos? Que tal hoje encerrar os ciclos antigos de dor e de sofrimento? Que tal hoje fechar as portas para aquilo que tem vindo sobre você e passado de geração a geração? Esta é a hora de começar a viver o que Deus planejou para a sua vida. Amém? 2025 é a oportunidade de Deus para você viver o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Chega de patinar. Chega de se distrair. Chega de retroceder. Porque na vida é como termina, é que conta. E para terminar bem, para viver grandes começos, eu quero ensinar a você alguns princípios. Meu desejo é que você se aproprie desse princípio. Desse teu desejo e a minha oração, quando preparar a mensagem, é que isso fique gravado no seu coração como um diamante que tatua e nada mais pode apagar. Se você conseguisse compreender e entender, e alguém viesse até você e te desse algo extraordinário que pode definitivamente mudar a sua vida, você não receberia isso e se apropriaria disso com muito carinho e amor? Pois eu vou te entregar os princípios para terminar bem e viver os grandes começos. Primeiro, para terminar bem e viver grandes começos, fique atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes. Eclesiastes capítulo 11, capítulo 10, versículo 1 diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim também pode acontecer conosco se não cuidarmos dos detalhes. Assim como
a mosca morta pode destruir um perfume valioso, assim também pode acontecer conosco se a gente descuidar dos detalhes. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Grandes batalhas podem ser perdidas por causa de pequenos detalhes. Esse ano, mês de novembro, eu completei 30 anos de caminhada com Jesus. Dia 18 agora de dezembro, eu completei 20 anos de ministério pastoral. E uma das coisas que eu tenho vivido e visto, acompanhado na prática, infelizmente, diz respeito a muitas pessoas que ficaram pelo caminho porque descuidaram dos detalhes. Há um ditado chinês que diz assim: por causa de um prego, perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu a mensagem. Por causa da mensagem, perdeu a guerra. Um detalhe: o prego que não foi colocado na fechadura ou na ferradura comprometeu toda uma batalha. O descuido de um detalhe comprometeu a guerra. Ao invés de celebrar uma vitória, trouxe uma grande derrota. Preste atenção, nós não tropeçamos nas grandes pedras. Nós tropeçamos nas pedras pequeninas. Por quê? Porque nós descuidamos de dar atenção às coisas pequenas. Por exemplo, quando nós descuidamos da nossa vida com Deus, da nossa relação com Deus, do nosso encontro diário com Deus, nós estamos descuidando de um pequeno detalhe que pode fazer completa diferença. Por quê? Porque a oração é o oxigênio da alma. A oração nos alimenta, nos encoraja, nos impulsiona, nos alinha com Deus. Não comparecer ao encontro da tarde pode te expor ao risco de comprometer todo o propósito. O pastor Carlinhos Paz disse assim: uma obra quase acabada não produz o mesmo efeito de uma obra concluída. O caminho da excelência se trilha pela estrada dos detalhes. É quando eu me proponho fazer aquilo que ninguém está vendo, que ninguém me encontra, que ninguém percebe. É nos detalhes que eu estou me tornando seguro, habilidoso, encorajado para realizar os grandes feitos do Senhor e experimentar as grandes coisas do Senhor na minha vida. Se Jesus Cristo chegasse até perto da cruz e morresse lá, perto da cruz, nós não estaríamos eternamente com Ele. Não teríamos a esperança de estarmos com Ele. Nós estaríamos eternamente condenados. Ir até o fim e se preocupar com os detalhes é uma prova de amor e uma prova de zelo. Não obedecemos quando nos livramos dos grandes erros, mas quando resolvemos todos eles. A obediência é no todo, querido. Não adianta você cuidar das grandes coisas e descuidar das pequenas coisas. A vida cristã, nós estamos o tempo inteiro rodeados pelo inimigo, buscando ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós estamos focados apenas
destruir a nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo. Nós vivemos dias que construímos desculpas para nós mesmos, para justificar às vezes a nossa falta de zelo. Ou então, a disposição de nos conduzirmos por nossas paixões. Quando construímos a nossa cabeça ideias que não passam de sofismas e mentiras que vão deteriorar e destruir a nossa vida. Sabe quais? Por exemplo, isso não tem problema. Isso não faz mal. Ah, isso todo mundo faz. Por que eu não posso? O descuido do prego da ferradura trouxe a derrota. Para terminarmos bem e viver os grandes começos, preste atenção nos detalhes. William Shakespeare disse assim: eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão apaixonadas para as coisas grandiosas. É o tempo da celebridade, é o tempo do holofote, é o tempo dos influencers. O que move as pessoas é estarem debaixo das grandes coisas. Deixa eu te falar uma coisa: o que constrói um caráter, o que molda a integridade e que nos deixa seguro são os pequenos detalhes. A vida pode ser boa com grandes conquistas e às vezes elas trazem muitas satisfações no nosso coração, mas só será extraordinária quando você cuidar de forma disciplinada dos detalhes. Quais são os detalhes que você precisa estar atento hoje para terminar bem e para entrar no novo ano com um começo maravilhoso? O que você descuidou? O que ganhou a sua atenção e tem distraído sua vida? Quais detalhes você precisa dar atenção para terminar bem e começar um novo ano de forma espetacular? Segundo princípio, para terminar bem e viver grandes começos, livre-se da ansiedade e do medo. Livre-se da ansiedade e do medo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deixa eu te falar, a ansiedade é a atmosfera provocada pelo medo. Quando uma pessoa está há muito tempo numa casa que está cheia de gás, ela não sente mais o perigo que está envolvendo essa pessoa. Somente uma pessoa que está fora, que está longe, consegue perceber o perigo, e então ela pode acabar destruindo toda a sua casa. Por quê? Porque ela acostumou com o ambiente que está expondo ela ao perigo. A ansiedade é o medo que paralisa, que sabota a nossa vida, que desconstrói a nossa força. A ansiedade e o medo, eles são muito perigosos, porque eles podem destruir completamente aquilo que nós mais desejamos alcançar. O medo, ele nos trava, o medo nos paralisa, enquanto a ansiedade nos faz tomar decisões precipitadas. A ansiedade, ela pode tornar um estilo de vida muito perigoso. Eu quero trazer
trazer para você aqui, à luz desse texto, 4 armas para você destruir o medo, a ansiedade, que Paulo nos mostra nesse versículo. Primeira arma, a oração. A palavra oração aqui é derivada do grego proseucho, que significa literalmente trazer um navio para a terra e simplesmente atracar e aportar. A ideia aqui da oração é levar-se para um lugar seguro. Atracamos e aportamos o nosso destino e propósito quando nós somos movidos pela oração. Estou vivendo um momento muito especial na minha vida, procurando ouvir o Espírito Santo falou no meu coração: eu quero um tempo com você. E eu perguntei para ele: como o Senhor quer esse tempo? Ele diz: eu quero um encontro com você quando nada mais seja capaz de tirar a sua atenção. Eu quero um encontro com você às 3 horas da manhã. No primeiro momento, eu falei: mas rapaz, levantar 3 horas da madrugada no melhor horário de dormir, na hora que eu mais estou dormindo confortável, na hora do meu sono rei. E outra coisa que passou pela minha cabeça: eu vou levantar cansado, exaurido, vai ser um dia horrível. Eu estou tão cansado, numa jornada de 2 anos sem férias, sobrecarregado de tantas atividades. Eu tive que entregar muito, fazer muito sacrifício, as coisas passando pela minha cabeça. Agora, na hora que eu poderia descansar, o Senhor me quer às 3 horas da manhã. E eu relutando com aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu coração, abri o meu celular. Abri o celular e o que chega para mim? Alguém compartilha comigo uma reflexão sobre orar às 3 horas da manhã. O poder de orar às 3 horas da manhã. Meu Deus, eu parei a ouvir aquilo, compartilhei com um grupo de intercessão da igreja, e lá naquela reflexão, a pessoa que estava ministrando trazendo chaves poderosas de como as coisas acontecem nessa hora. As grandes batalhas, elas acontecem nesse momento. Por quê? Porque todo mundo baixa a guarda nesse horário. São poucas pessoas, inclusive os intercessores, que se dispõem a orar nesse horário. É nesse momento que o inimigo está à solta e quase que em completa liberdade. Porque todo mundo está dormindo e ele está agindo. Quando você se posiciona nesse tempo de oração, nesse horário, as coisas se movem de uma forma sobrenatural. Eu falei assim: eu entendi, Senhor, eu vou te encontrar às 3 horas. Coloquei no relógio para poder despertar e comecei a ir ao meu encontro às 3 horas. Ontem, o Senhor me acordou, era 2h26 da manhã. Eu falei: eu não vou dormir, daqui a pouco eu tenho que acordar. O que eu fiz? Levantei e fui orar. E fui orando, o Espírito Santo visitando meu coração, enchendo meu coração de alegria e trazendo coisas no meu coração para interceder, para orar. Irmãos, quando eu me dei conta, já estava clareando o dia, era 5 horas da manhã. Eu não dormi à noite mais. Eu queria compartilhar com você que eu fiquei estarrecido com o que aconteceu comigo. Geralmente, quando eu perco algum tempo na noite sem dormir, por insônia ou por qualquer outra razão, eu fico destruído no outro dia. Aconteceu isso, irmãos? De forma sobrenatural. Eu não senti nenhum cansaço. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é a nossa maior fonte. É a fonte que nos renova, é a fonte que nos encoraja, é a fonte que nos impulsiona, é a fonte que nos faz alinhar a Deus de novo.
Paulo está dizendo aqui que para você vencer o medo, você vencer a ansiedade, a primeira arma que você tem é a oração. Atraca o seu barco, atraca a sua vida no porto seguro da oração. Segunda arma, a súplica. A palavra súplica aqui, no original grego, é a falta de algo. A ideia da súplica aqui é alguém que está sob uma grande pressão, sendo sufocado e não tendo ar para respirar. As nossas necessidades, elas não podem se tornar uma escassez, mas um motivo de oração. As pressões que você enfrenta, as coisas que vêm sobre você para te roubar o ar, não é para te destruir, é para te levar ao altar da oração. Como a gente precisa aprender a canalizar no lugar correto as pressões que nós sofremos. Está pressionado? Suplica a Deus. Deus está tirando o seu ar para você entender que você precisa dele. Esse é um chamado de Deus na sua vida. O que te falta na terra é uma oportunidade para a manifestação do céu para a sua vida. Eu vou repetir. O que está faltando aqui na terra é o chamado de Deus para você experimentar a manifestação dele, do céu na sua vida. Toda vez que a fé nasce, o medo e a ansiedade são sepultados no coração, naquele lugar, naquela área que nasceu a fé. Terceira arma, a gratidão. A gratidão aqui, o termo é vitorioso, generoso. A ideia é a lembrança de vitórias do passado que te moldam para as vitórias do futuro. Meu Deus, a Bíblia nos ensina, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deixa eu te ensinar um segredo. Você está ficando com medo, está ficando ansioso, está ficando preocupado. Senta perto de alguém e começa a testemunhar do que Deus fez na sua vida. Você vai ver como você vai terminar esse tempo. Porque quando nós testemunhamos, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, nós somos impulsionados de fé, esperança e confiança no Deus que tudo faz. Por isso que a Bíblia nos ensina a termos os memoriais. O que é o memorial? É algo que eu estabeleço para me lembrar de que o Deus que fez naquele tempo é o mesmo Deus que intervém agora na minha vida. E aí, a gratidão é uma oportunidade de testemunhar o que Deus fez. Essas memórias, elas são imprescindíveis para a batalha que você está enfrentando. Preste atenção, você não sabe o que te espera no ano de 2025, mas você sabe que te acompanhou todos os dias da sua vida até agora. Por que eu vou me preocupar com amanhã? Se eu sei quem está comigo no presente da minha vida. Quando eu olho para quem está comigo, eu não tenho tempo a perder com o meu futuro, porque a Bíblia diz que quem garante o meu futuro é o Senhor. Quarta chave para vencer a ansiedade e vencer o medo: dependência. Dependência. A palavra dependência nesse texto significa tornar conhecido os perdidos. Duas coisas são importantes nesse sentido. Primeiro, ter foco em relação ao que você precisa. Você precisa saber o que você precisa. Preste atenção. O que você precisa pode ser diferente do que você deseja. Você consegue entender a diferença? Nós somos mais movidos pelo que nós desejamos. E o que desejamos pode se tornar uma distração para não olharmos o que nós precisamos. Segundo, você precisa entender que você não consegue alcançar
o que precisa sozinho. Então, se eu não consigo alcançar o que eu preciso sozinho, eu desenvolvo em mim a dependência daquele que tudo pode fazer. Eu não posso, mas Deus pode. Eu estava testemunhando aqui na sexta-feira, aqui na sala de oração, a experiência que eu vivi no ano de 2017, andando aqui pelas ruas de Taquari, buscando um discernimento de Deus sobre a plantação da igreja neste ano. Nesse tempo que eu estava aqui andando, quem estava comigo era o pastor Elias Dantas, filho, o homem mais influente do cristianismo no mundo hoje. Meu amigo, ele veio de Nova York. Nico, eu quero tomar um café com você. Foi na nossa casa, nós preparamos um café, que eu quero comer pão de queijo. Passamos um tempo sentado à mesa com ele, eu e a Marina, e ele compartilhando conosco, enchendo o nosso coração de coragem para plantarmos a igreja. Depois saímos de lá e viemos andar aqui no Taquari, e nós andamos nessas ruas aqui, e ele veio e disse algo para mim que eu não esqueço mais nunca na minha vida. Mais nunca. Ele disse assim: tenha sonhos tão grandes que você tenha certeza de que se Deus não estiver com você, eles não vão concretizar. E ele estava falando aquilo para mim porque eu estava dizendo: meu Deus, quão grande é esse desafio de plantar a igreja nesse lugar. Quantos desafios nós temos para fazermos isso? Ele repetiu: tenha sonhos tão grandes que você tenha certeza de que se Deus não estiver com você, eles não vão concretizar. Isso é sobre dependência. Quando você está com medo, quando você está ansioso, dependa de Deus. Entenda que você não consegue alcançar o que você precisa sozinho. Então, diz o texto: em tudo faça conhecido a Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não tenho, mas Deus tem. Terceiro princípio, para terminar bem e viver grandes começos: seja persistente e vá até o fim. Seja persistente e vá até o fim. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e em nada lhes falte coisa alguma. Nem sempre é fácil terminar, você sabe disso. Perseverar é permanecer debaixo de uma circunstância e ter coragem para se mover debaixo de uma promessa. Às vezes, nós precisamos permanecer debaixo de circunstâncias difíceis para sermos moldados, para crescermos. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de passagem. Amém. Momentos difíceis, momentos desafiadores podem te promover, pode te gerar alegria. Diz o texto: tenha alegria em superar os desafios. Não persiga aquilo que te acomoda, persiga aquilo que te faz crescer. Eu vou repetir isso. Não persiga aquilo que te acomoda, persiga o que te faz crescer. Na virada do ano eu vou ministrar aqui sobre Caleb, te ensinar a chave para você permanecer firme, corajoso, motivado, cheio de fé e esperança até o fim da sua vida. Perseverança. A prova nos
aqui é teleios, aquilo que é completo, aquilo que é inteiro. Ao invés de focarmos a nossa oração para que a prova acabe, nós precisamos focar em nosso crescimento por completo. A Bíblia diz que tudo que você está passando é para você ter uma ação completa. Uma prova pela metade produz crescimento pela metade. Integridade é um outro termo que é usado por Tiago. Integridade significa sem defeito, sem mancha, exposto. Nenhuma parte ficará escondida, oculta. Tudo estará na luz. Onde a luz entra, as trevas recuam. A forma que Satanás usa para manter as pessoas escravas é manter tudo oculto, escondido. Por fim, a palavra usada aqui é abundância. A palavra abundância, leito ou grego, significa ficar atrás, ser inferior, ser destituído, carecer de, estar ausente, faltar. Agora preste atenção no que eles estão nos ensinando. Somos habilitados a parar de olhar para trás e ver o que falta. Passamos então a celebrar o que nós já recebemos. Quando você presta atenção naquilo que está te faltando, você perde a perspectiva daquilo que Deus já realizou na sua vida. Quando você se distrai com aquilo que você acha que está faltando, você perde a capacidade de enxergar o que Deus já realizou. Então não desista. Vá até o fim. Há um projeto de Deus para você de abundância, de plenitude. A prova que você passou, que você está passando, é para te aperfeiçoar, é para tornar você completo, perfeito, e nada faltando. Por isso que ele está dizendo, tenha como motivo a grande alegria. As lutas que nós passamos, elas vêm na nossa vida só para nos mostrar como Deus é inevitável. Porque nós temos uma tendência de seguir a nossa caminhada sozinhos, achando que os nossos recursos são suficientes para promover aquilo que nós achamos melhor. E por fim, eu concluo aqui, para terminar bem, o último princípio. Para terminar bem e viver os grandes começos. Mantenha o foco no que Jesus preparou para a sua vida. Mantenha o foco no que Jesus preparou para você. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus tem muito mais para você. Fala para ele assim: só começou. Não dá para avançar sem esquecer. Antes de seguir à frente, em frente, nós vamos ter que deixar coisas para trás. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo avançar, não estão conseguindo conquistar, não estão conseguindo realizar, experimentar e celebrar, porque ainda permanece amarrada a coisa para trás. Não fique preso no que já aconteceu ou no que está acontecendo. Deus tem o melhor para você amanhã. O processo, ele não é o fim. Foque no que Deus vai te dar quando terminar. O processo é só o meio, o processo é só o percurso, o processo é só a estrada que Deus está pavimentando a manifestação do presente dele na sua vida.
exige tempo e exige trabalho. Então, foque no valor que está sendo gerado enquanto você trabalha, enquanto você avança, enquanto você persiste, enquanto você continua. Como disse meu amigo, pastor Mário Simões, desistir não é opção. Fala para a pessoa que está do seu lado. Desistir não é opção. A verdadeira satisfação consiste em terminarmos bem uma tarefa. Quantas vezes você esteve focado no que não aconteceu e perdeu o que Deus estava fazendo? Eu vou te perguntar de novo. Quantas vezes você permaneceu focado naquilo que não aconteceu, naquilo que ainda não deu certo, e você perdeu de vista o que Deus estava fazendo? O ordinário de Deus hoje é o extraordinário que Ele está construindo amanhã. Não esqueça dos detalhes. Quantas vezes? Veja só o que Deus instruiu a Moisés para dizer ao povo. Números 15, versículos 17 e 19. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Sabe o que é isso? Creia na promessa ao ponto de fazer planos com aquilo que você ainda não vê. O que vai mudar a sua vida quando a promessa se concretizar? O que vai acontecer com você? Lucas 23, 40, 43 diz assim: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos aqui sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. No último momento da sua vida, aquele criminoso decidiu reconhecer a sua real situação, a sua necessidade de perdão e salvação, que está em Cristo Jesus. Ele decidiu terminar bem. No último momento, nos últimos suspiros, ele decidiu terminar bem. A outra estação da vida desse homem foi simplesmente o céu. Porque quando nós terminamos bem, nós estamos prontos para vivermos os grandes começos. Você não conhece a minha vida. Você não sabe da minha história. A decisão de viver o extraordinário é a decisão, é a escolha de fazer com aquilo que tentaram fazer com você. Essa é a diferença. Ainda hoje, você poderá iniciar um novo tempo na sua vida. Deus te trouxe aqui. Mas você não pode sair daqui hoje
com as pendências que vão impedir você de iniciar um grande novo ano. Não é sobre apertar o botão e as coisas acontecerem em passos mágicos. É sobre as escolhas e decisões que eu tomo agora, que vão mudar o meu destino e vão me alinhar ao propósito. Resolva suas pendências. Resolva suas pendências. O que você decide fazer com tudo isso? Sabe uma das coisas mais lindas de viver com Jesus? É viver a realidade que a sua vida pode ser tocada por Ele e transformada numa fração de segundo. As decisões que eu tomo hoje afetarão o meu futuro, meu destino e tudo que eu vou viver. Termine bem para viver os grandes começos. Termine bem para experimentar o extraordinário de Deus. Termine bem, porque o melhor de Deus está por vir. Vamos ficar de pé. És adorado entre nós, tão desejado.